Olá pessoal, vamos fazer a correção da lista de tipos de dados algébricos. É uma lista com 10 exercícios, a maioria envolvendo algoritmos de manipulação de datas, né? Então vamos lá. Primeiro exercício, defina um tipo de dados chamado meses. Então a gente vai criar aqui meses com 12 valores, um para cada mês do ano. Então, basicamente, o que eu quero é fazer um tipo soma, em que cada valor é um determinado mês. E ele fala aqui também que tem que ser possível exibir o mês, né? Então mostrar o mês, imprimir o nome do mês na tela, ordenar e verificar se são iguais, né? Então verificar se 2 meses que eu passar como argumento para uma função, se eles são iguais e também qual dos meses vem antes do outro. Então para isso eu faço um tipo soma, né? Enumerando janeiro, fevereiro, março, abril, e eu posso usar, nesse caso, o deriving para mostrar, para comparação com igualdade e para comparação de ordem, né? Também vamos mandar derivar a classe num, que ela traz algumas funções úteis para a gente, que transforma um tipo soma na indexação correspondente. Então eu posso transformar janeiro para 0, fevereiro para 1, março para 2, e o contrário também, 0 para janeiro, 1 para fevereiro e assim por diante. Então o primeiro exercício era somente isso, né? A gente define o tipo de dados meses. E aí o segundo ele fala para a gente definir o tipo data, né? O tipo data ele pede para a gente fazer usando a forma de registro, né? Que são tipos produtos, contendo o dia representado por um inteiro, o mês representado pelo tipo meses, que a gente acabou de definir, e o ano também representado por um inteiro. E aqui ele fala o seguinte, olha, eu quero que eu quero poder exibir uma data no formato dia, mês, ano, né, com a conversão do mês para o número e a separação com barra. Entre duas datas eu quero checar se essas duas datas são iguais e entre duas datas verificar qual é a mais antiga. Eu não posso derivar o show e o ord, porque o show vai imprimir para mim uma string desse tipo aqui: data, dia igual a 2, mês igual fevereiro e ano igual 1999, por exemplo. Então o show padrão vai definir essa estrutura para ser mostrada na tela. Então eu tenho que criar a instância de show, e o word também ele vai fazer a comparação número a número, né, de cada campo. Só que também não é o desejável, porque a questão de data tem várias questões que a gente tem que tratar antes de determinar quem vem antes do que. Mas o igual eu posso pedir para derivar, porque não tem muito segredo, né? Então vamos lá. Vamos começar com o instance show, em que eu vou passar como argumento uma data, que vai ter um dia, um mês e um ano. E nessa data, ela vai ser definida pelo dia, né? Separado com uma barra, pelo mês, separado com outra barra, e o ano. Mas o dia, mês, ano convertido para uma string, né? Vamos colocar aqui no dia, por exemplo, show with 0, que vai fazer o seguinte: vai colocar um 0 à esquerda caso o número seja menor que 10, né? Então, se eu tenho o dia primeiro, eu vou ter 0, 1.
Aqui no mês eu também vou ter que fazer um show with zero, só que eu preciso converter um mês para um valor, né? Então eu tenho que fazer um from enum e somar 1, porque o from enum começa do zero e eu quero que o primeiro mês seja 1, né? E o ano eu não preciso fazer nenhuma correção porque as datas que vão ser utilizadas não estão abaixo de 1000, né? Então simplesmente o show A. E agora eu vou ter que definir a minha função show with zero. A função show with zero ela recebe um valor n e vai fazer o seguinte: se n for menor que 10, eu vou criar o caractere 0 seguido de show n. Então, se o valor for menor do que 10, ele cria uma string com valor e acrescenta um 0 à esquerda. E caso contrário, eu simplesmente faço um show n, né? Então, está aqui definida a minha função. Só que aqui eu estou retornando como... eu estou colocando como valor de retorno uma lista de strings, né? É uma lista contendo o dia como string, a barra, o mês como string e assim por diante. Eu quero uma única string. Para isso eu uso o concat, que vai pegar essa lista de string e vai transformar numa string única, né? Então pronto. Então eu tenho a instância do show para data. Agora eu tenho que criar a instância de ord para data. Como que eu defino se uma data vem antes da outra, é menor que a outra, né? Eu tenho vários pontos que eu tenho que determinar. Então vamos colocar aqui. A instância de ord ela requisita que a gente ou implemente o compare ou implemente o operador menor ou igual. Então vamos lá. Dia 1, mês 1, ano 1, menor ou igual, dia 2, mês 2, ano 2. Aqui eu vou usar o guard para determinar as diversas condições que a gente pode encontrar, né? Então a primeira condição, né? Vamos começar do ano. Se o ano 1 for maior que o ano 2, quer dizer que a data 1 com certeza está acontecendo posteriormente à data 2. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. A1 maior que a 2, eu sei que é falso, né? Então, se o primeiro ano for maior que o segundo, com certeza é falso. Agora, se for menor, eu sei que é verdadeiro, né? Então, eu estou fazendo essas duas condições desse jeito para para minimizar o número de condições que eu tenho que verificar. Caso caso a 1 não seja nem maior do que a 2 e nem menor, significa que ele é igual, né? Então a gente pode ler isso como if else if, né? Então se a 1 maior que a 2 faz isso, se não, se a 1 menor que a 2 faz aquilo, se não, o se não agora é que são iguais, né? Então sabendo que os anos são iguais, o próximo critério para verificar se um é menor do que o outro é o mês, né? E aí eu faço a mesma coisa. Se o mês 1 for maior que o mês 2, eu sei que o ano é igual. Mas um mês está indo para depois do outro mês, então aqui eu sei que não é menor ou igual. A data 1 não é menor ou igual à data 2. M1 menor que M2, então eu sei que é verdadeiro. E aqui eu chego de novo numa condição que eu sei que A1 é igual a 2, M1 é igual a M2, então o ano e o mês, os anos e os meses nas duas datas são iguais. Como consequência, o que determina se um é menor que o outro é o dia, né? Então aqui eu posso simplesmente fazer, se dia 1 for menor que dia 2, é verdadeiro, caso contrário é falso, né? Então pronto, agora eu tenho a instância de ord também para minha data. Então eu tenho a instância de eq, ord e show, do jeito que foi determinado. Agora já começa a primeira função mais complicadinha, que é o seguinte: faça uma função data válida, né? Então eu quero fazer uma coisa assim, data válida,
que defina se uma data é válida ou não. Recebe uma data e retorna verdadeiro ou falso. E ele fala que nos testes não vamos usar datas com anos anteriores a 1584 ou posteriores a 2119, tá? Mas tudo bem. Então vamos lá, data válida. Vai receber uma data composta por dia, mês e ano. E vai verificar o seguinte: o dia é maior que zero, ele não pode ser menor do que zero, nem igual a zero, né? O dia é de 1 a não sei quanto, né? 30, 31, 28, 29, depende do mês e do ano. E o dia tem que ser menor ou igual a quantos dias tem no mês M. Essa função quantos dias mês é uma função que eu vou implementar, que vai receber o ano e o mês e vai retornar quantos dias tem naquele mês. Eu preciso passar o ano como argumento porque se for o caso do mês fevereiro, eu tenho que saber se o ano é bissexto ou não. Eu preciso verificar o mês se é válido? Não, porque o mês eu não tenho como representar um valor inválido, que ele é um tipo soma e já está bem determinado. E o ano, eu posso aceitar qualquer ano é válido, né? Então, a minha função data válida seria somente isso. E agora eu preciso determinar quantos dias tem em determinado mês. Ele recebe um inteiro, um mês, né, um meses, e retorna um inteiro. Então vamos lá. Quantos... Peraí que aqui eu escrevi errado. Quantos dias mês, ano e mês, tá? Eu vou ter que falar o seguinte: se o mês for fevereiro, né, vamos fazer um pattern matching aqui. Se o mês for fevereiro, eu tenho duas condições. Se ele for bissexto, se o ano for bissexto, ele tem 29 dias. Caso contrário, tem 28 dias. Então eu tratei primeiro o caso mais atípico, né, que é fevereiro. E aí o segundo caso, que aí eu não preciso nem saber o ano, porque eu não preciso saber se é bissexto ou não, só preciso saber o mês. Então, se o mês for um elemento de uma lista de meses que tem 30 dias, ele tem 30 dias. Caso contrário, ele tem 31, onde essa lista é definida por abril, junho, setembro e novembro. Eu podia fazer a mesma lógica criando uma lista dos 31, né? Só que a lista com os meses que tem 30 dias é menor, então fica mais fácil. Agora eu preciso definir uma função que fala se um ano é bissexto ou não, né? Ficou faltando essa parte aqui. Então vamos lá. Bissexto vai receber um ano inteiro, né? E retorna um booleano. Então bissexto do ano, eu tenho aquelas duas condições, né? Primeiro, se o ano for divisível por 400, ele é bissexto. Ou, né? Então tem outra condição, ou o ano tem que ser divisível por 4 e não divisível por 100. Pronto, essa é a condição para o ano ser bissexto. Agora eu tenho que criar esse divisível por, né? O divisível por, ele vai pegar um inteiro, outro inteiro e devolve um booleano. Divisível por, a gente pode colocar aqui mn, é simplesmente mod mn igual a zero. Então eu verifico. O resto da divisão de m por n é zero, então m é divisível por n. E é só para deixar mais claro o que a função bissexto está fazendo, né?
Com isso, a gente tem o exercício 3 funcionando. Então, a gente tem como determinar se uma data é válida e de brinde a gente consegue determinar quantos dias tem determinado mês. Agora, o exercício 4 ele fala: faça uma função soma dias que recebe uma data e um inteiro e retorna a data que se passe n dias de diferença. Então vamos fazer isso de forma recursiva, né? Que a gente vai criar uma ideia simples para fazer a soma das datas e depois criar funções auxiliares. Então a gente tem aqui, ó, é uma função que recebe uma data, um inteiro e devolve uma outra data n dias além ou anterior a esse dia, né, se o n for negativo. Então eu tenho o primeiro caso que é o trivial. Então se o meu n for zero, eu retorno a data, né, não tem que somar nada. Agora se for um n qualquer, eu tenho que verificar o seguinte: se n for maior ou igual a zero, aliás, maior do que zero, né? Se n for maior do que zero, eu vou chamar a soma dias, tá? Passando como argumento a próxima data. Então, digamos que eu tenho uma função próximo que pega uma data e me devolve a data seguinte, o dia seguinte, tá? E n-1 para falar, olha, eu já somei um dia, agora falta somar n-1 dias. E o caso em que n menor ou igual a zero, eu faço o inverso, né? Eu vou para o dia anterior e somo mais um na data, né? Eu não preciso checar se ele é igual porque o igual está sendo tratado aqui, né? Eu poderia até, inclusive, deixar tudo aqui, talvez para ficar mais claro, né, o que está sendo feito. Então posso fazer desse jeito aqui. Pronto. Agora o que a gente precisa fazer é determinar a função próximo e anterior, né? Então vamos colocar aqui anterior e próximo. Eles têm a mesma assinatura, né, que pega uma data e retorna outra. Anterior, né? Para a gente determinar os dias anteriores e posteriores, a gente pode também usar o pattern matching com os casos bases, os casos que são as exceções de um caso geral. Então eu posso falar o seguinte, olha, se a data for 1º de janeiro de qualquer ano, né? O que eu retorno? Bom, se ele é 1º de janeiro de algum ano, então ele vai retornar, o dia anterior vai ser o 31 de dezembro do ano anterior, né? É isso aqui. Agora, se for 1º de um mês qualquer, que não seja janeiro, então veja que esse mês garantidamente não é janeiro, porque janeiro eu já tratei no caso anterior. Então o pattern matching vai primeiro casar o janeiro, se não casar, então vai para o mês anterior. Aí aqui eu faço o seguinte, olha, vamos definir m' como o predecessor de m. O pred, ele vem da instância de enum. O enum ele define para a gente a função pred e suc, né? Que é o sucessor, que pega o valor anterior e o valor sucessor de um certo valor. Então, pred de fevereiro já está definido para a gente como janeiro, pred de março é fevereiro e assim por diante. Então, m' vai ser o predecessor desse mês, né? E aí eu vou definir a data, quantos dias mês tem nesse mês, né? Então, ou seja, qual que é o último dia desse mês, m', que é o novo mês, e o ano, né? Que permanece igual. Não tem o que mudar nesse ano aqui, tá? Peraí, tem um parênteses a mais. Pronto. Então, o que eu faço aqui é o seguinte: se for o dia 1º de qualquer mês,
eu coloco a data como o último dia do mês anterior. E finalmente eu tenho o caso geral, né? Dia, mês, ano, em que eu só tenho que diminuir um no dia. O resto fica igual, porque aqui eu vi o caso para 1º de janeiro, para 1º de qualquer mês, e qualquer dia que não seja o dia 1º, o dia anterior é o dia -1, né? Então eu tenho a minha função anterior. Agora vamos definir próximo. Próximo, quais são os casos base? Os casos bases são quando eu estou em dezembro, né? Então vamos lá. Próximo, data DMA. Vou usar um guard aqui para mudar um pouquinho. Então vamos dizer o seguinte, olha, se o dia... Vamos fazer o pattern matching que acho que fica melhor mesmo. Se o dia for 31 de dezembro de um certo ano, a data vai ser 1º de janeiro de ano mais 1. Pronto. Agora, se for um dia, mês, ano, tal que o dia for igual a quantos dias tem nesse mês, ou seja, se o dia for o último dia desse mês, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer data 1, o sucessor desse mês, né? E o ano. Garantidamente esse mês não é dezembro porque ele já capturou dezembro aqui, né? Agora, caso contrário, eu vou fazer o dia mais 1, mês e ano. Então é isso, né? Então com isso eu termino a minha função próximo e anterior. Ele já para de reclamar aqui. E com isso eu consigo somar os dias, né? O que ele vai fazendo, ele vai somando, ele vai seguindo em frente, próximo dia, próximo dia, próximo dia, até que ele faça isso N vezes e aí ele retorna o resultado. Então, exercício 5, faça uma função diferença datas, que recebe duas datas D1 e D2 e retorna um inteiro maior ou igual a zero, que representa quantos dias tem entre essas duas, né? Essa aqui a gente tem que tomar cuidado para verificar se o D1 vem antes ou depois do D2 para então fazer uma função conta dias que vai contar os dias para a gente, tá? Então vamos começar pela função conta dias. Então digamos que eu tenho um conta dias que recebe duas datas, um inteiro e retorna um inteiro. Esse terceiro argumento inteiro, ele porque a gente vai fazer uma função recursiva, eu quero fazer essa função caudal, então ele vai representar o resultado da operação, né? Então conta dias D1, D2, eu vou assumir que essa função recebe D1, D2 de tal forma que D1 vem antes de D2, tá? Então eu não tenho essa preocupação. Então D1, D2, N, tal que D1 igual a D2, então se a data 1 for a mesma data que a data 2, eu retorno o N, que é o resultado. Significa que eu cheguei no fim da recursão. Caso contrário, eu vou chamar recursivamente conta dias D1, né, o D1 permanece, anterior D2 e N mais 1. Então olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu recursivamente eu vou chamando a função anterior na data D2 até que ela se torne igual a D1. E cada vez que eu faço isso com sucesso, eu acrescento mais um no meu valor N. Então, digamos que eu tenho 30 dias separados D1 e D2. Eu começo D1, D2, 0. Chamo o anterior de D2, aí o resultado vai ser 1. Verifico, é igual a data? Não é. Chamo o anterior de D2 de novo, acrescento mais 1 no resultado e assim por diante até que no final das contas eu tenha o número de dias, né?
Bom, então agora eu posso fazer a função diferença datas. Peraí, tem que ter um cedilha que vai receber duas datas e retorna o inteiro. Então recebe D1, D2 e agora ele vai fazer o seguinte, olha, se D1 é igual a D2, eu já nem me preocupo e devolvo zero. Se D1 for menor do que D2, eu vou fazer o conta dias D1, D2, 0. Então eu chamo conta dias com D1, D2 nessa ordem e começando com valor 0, né, para ir acrescentando. Caso contrário, significa que D2 é menor do que D1. Então o meu argumento de conta dias tem que ser ao contrário, porque eu estou assumindo que o primeiro argumento é o menor. E pronto. E com isso a gente tem uma forma de contar quantos dias tem entre duas datas, né? Novamente a gente está usando recursão aqui para facilitar nossa criação do algoritmo. Vamos lá, para o 6, defina um tipo de dados chamado estações com 4 instantes. Aqui na verdade são 4 valores, né? Verão, outono, inverno e primavera, que tem que ser possível exibir e verificar se duas estações são iguais. Aqui não faz sentido ver se duas estações, se uma estação é menor ou maior do que outra, porque essa comparação é inválida, é diferente do mês, né? Um mês vem depois ou vem antes do outro, mas a estação não, né? Até vem, só que vai depender de hemisfério, essas coisas, né? Então vamos lá. Então definido a estação, é um tipo soma, que já deriva o show e eq. E vamos falar aqui o tipo hemisfério, que vai ter norte e sul. E derivando show e eq. Pronto. Então já fiz o 6, o 7, agora o 8. O 8 ele fala: faça uma função data 2 estação, né? Data to estação, que vai receber uma data, um hemisfério e retorna uma estação, né? Então eu quero converter uma data para uma estação sabendo quando que ocorre certas estações do ano em cada hemisfério. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, vamos criar a função da seguinte forma: recebe uma data, um hemisfério qualquer, e vamos colocar a resposta como se o hemisfério fosse o hemisfério norte, tá? Então o hemisfério norte, ele fala o seguinte: entre 21 de março de um ano qualquer e entre 20 de junho de um ano qualquer, o ano A vai ser o ano da nossa data, mas depois eu vou capturar isso. Então, se a data for entre 21 de março e 20 de junho, no hemisfério norte eu sei que é primavera, tá? E vamos criar uma função que vai fazer o seguinte: ela vai pegar o hemisfério e uma estação. Se o hemisfério for norte, ele devolve a própria estação. Se for sul, ele inverte a estação, né? Então primavera vira outono, outono primavera, verão inverno, inverno verão, tá? E a gente também vai definir depois a função entre, que verifica se uma data tá entre dois valores, tá? Então vamos lá. Agora, se a data tiver entre 21 de junho de um certo ano, de um ano A, e 20 de setembro de A, então a gente sabe que é verão. Agora, se tiver entre 21 de setembro
um certo ano e 20 de dezembro desse ano, então ele é outono. Eu poderia colocar outro, mas só pode ser inverno, né? Que foi o que sobrou. Então não tem outra condição possível. Então a gente pode pôr o otherwise sem medo. O ano A vai ser o ano da nossa data D, que é o que eu quero comparar, né? Mas eu poderia colocar um ano arbitrário ali. E o entre D1 e D2, ele vai fazer o seguinte. Ele vai verificar se a minha data D é maior ou igual a D1 e menor ou igual a D2. Ou seja, se está entre essa faixa de datas, entre D1 e D2. Veja que uma vez que o entre está definido dentro do where, ele tem acesso ao valor de D. Eu posso usar D, posso usar H, tá? Inclusive aqui o invert, eu não preciso ter esse H aqui, porque eu já posso usar diretamente da nossa definição da função principal, né? Isso facilita bastante para a gente. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Inverte e de estação. Se H for norte, então ele devolve o próprio E. Se não, ou seja, se for sul, ele vai fazer o seguinte. Primavera ele vira outono. Na verdade, acho que fica mais fácil aqui a gente fazer... Espera aí. Vamos colocar aqui o hemisfério. Espera aí, deixa eu voltar o que eu tinha feito aqui. Pronto, H. Então vamos lá. Inverte norte, estação, devolve estação. Inverte sul, primavera, vai virar outono. Sul, outono, vira primavera. Verão, inverno. E inverno vira verão. Então pronto. Então vamos lá. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Pronto. Então agora a gente tem uma função data to estação que pega uma data, verifica se a data está entre cada uma das faixas de datas e transforma isso numa estação para mim. Vamos lá. Exercício 9, ele fala: você foi contratado para desenvolver um jogo de cartas e uma carta definida por uma tupla valor naipe, né? Então eu posso definir uma carta como... Aqui eu vou usar o type porque é um apelido, né? Como uma tupla valor e naipe. Valor vai ser o valor da carta, que é o As, 2, 3, 4, e assim por diante até o rei, né? Então a gente faz isso aqui. E o naipe a gente vai definir como copas, ouros, espadas, paus, né? Então a gente simplesmente faz isso aqui. E eu vou colocar os derivings padrões, né? Show, EQ, ORD e NUM. Que é o que pode ser útil para a gente. Deriving, show, EQ, ORD e NUM. Pronto. Então agora eu tenho os três tipos, né? E ele pede para fazer uma função chamada buraco. A função buraco, ela
vai determinar o valor numérico de uma carta. Então, dado uma carta, devolve um int com a pontuação dela no buraco. Veja que nesse caso aqui, eu só preciso saber o valor da carta e não o naipe, né? O naipe é irrelevante, né? Então, simplesmente vou usar também aquela função element para fazer uma espécie de pattern matching numa faixa de valores em uma lista, né? Então, se o valor V tiver entre 3 e 7, pela tabelinha ele tem que devolver 5. Se V tiver entre 8 e rei, ele devolve 10. Se o V, deixa eu ver, tiver... Não, na verdade aqui já nem precisa mais. O V, se for igual a 2, ele vale, na verdade, ele vale 20, né? A tabelinha ele está errada. E finalmente, se o V for... aqui não é 2 assim, aqui é 2 assim. Pronto. Se o V for o As, aí ele retorna 15. Pronto. Então, aqui é a nossa função buraco que vai fazer a conversão de uma carta para o valor respectivo no buraco. E aí finalmente ele pede o seguinte, olha, gere uma lista, né, chamada baralho, que vai conter todas as cartas possíveis. Todas as cartas possíveis é uma lista de tuplas valor naipe, que vai enumerar todos os valores de carta, que é uma lista de As em diante. Eu posso fazer esse list comprehension através da classe enum, né? Então, uma vez que eu derivei a classe enum, eu posso colocar As dois pontos, ele vai fazer a lista de As até rei. E a mesma coisa com N, né? O N, que é o naipe, posso colocar copas dois pontos e ele vai me gerar a lista de copas até paus, copas, ouro, espada, paus. E finalmente eu defino valores. O valores, o que é? Bom, é eu aplicar a função buraco em cada elemento da lista baralho. Pronto. Assim, aqui eu tenho que colocar um espaço entre... Aqui é copas. Vamos ver, pronto. Então é isso, né? Vamos fazer o teste. Deixa eu colocar aqui stack test. Vamos ver se eu não errei nada na construção dos programas. Espera aí. Eu errei o nome, data to estação. Vamos ver agora. Passou em tudo exceto deixa eu ver, no soma dias. Soma dias falhou com o teste 6. Então vamos ver o que eu errei no soma dias aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, o somadia está correto. O anterior aqui, a construção desse aqui, na verdade é em né? Porque olha só, eu tô no dia 1º e eu vou determinar quantos dias tem no mês anterior, né?
Então vamos ver se aqui está correto. Vamos ver, dezembro. 1 de janeiro do dia seguinte. Se não, vamos ver aqui. O sucessor do mês, eu acho que agora está correto. Pronto. Então passou em todos os testes. E tá aí a correção da lista de exercício 4.